Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Nesse vídeo eu vou passar um pouco sobre como você pode otimizar as suas campanhas no Facebook Ads. Nas aulas de conversão, onde eu ensinei a criar uma conversão personalizada, eu criei uma campanha junto com vocês. Essa campanha minha tá rodando, deixa eu colocar aqui, ó. Ela tá rodando, já tá com 2 leads a 74 centavos hoje, mas eu não vou trabalhar com essa campanha porque ela ainda tá rodando. Eu tenho outra campanha aqui, que tem mais dados, que dá pra gente fazer uma análise bem bacana. Primeira coisa, antes de fazer uma otimização de campanha, eu não vou fazer uma otimização de campanha aqui com vocês, porque não faz sentido vocês simplesmente verem o que eu estou fazendo e replicar aí. Cada campanha é uma campanha, cada campanha tem um resultado, cada campanha tem uma métrica, cada campanha tem um problema, cada campanha tem uma solução. O que eu vou te ensinar é ter feeling para você, o que você pode olhar na sua campanha e o que você pode melhorar na sua campanha, tá? Então, eu vou te passar aqui um passo a passo de coisas que você pode olhar, de coisas que você vai olhar para você poder melhorar seus resultados. Bom, antes, vamos falar um pouquinho sobre a otimização no Facebook Ads. O que é otimizar? Otimizar nada mais é do que melhorar os seus resultados. Ver o que está funcionando e ver o que não está funcionando. Melhorar, ou melhor, otimizar, nada mais é do que alterar. É você fazer alterações nas suas campanhas. Então, por exemplo, você ver qual criativo está funcionando melhor, alterar o criativo, alterar o anúncio, alterar o público, otimizar. Quando você otimiza, deixa eu criar aqui outro. Quando otimizar? Você tem sempre que otimizar as suas campanhas quando elas não estão indo bem. Então, como é que eu sei que uma campanha está indo bem ou não? Primeiro, você olha as suas métricas principais, certo? Então, se, por exemplo, seu CPL está alto, vamos supor que você quer a sua meta, vamos colocar melhor. A sua meta é um CPL a minha, por exemplo, ela é de R$3. E vamos supor que eu estou pagando, isso aqui é o real, eu estou pagando um CPL de R$3,10. O meu CPL está um pouquinho acima da minha meta e eu sei que eu consigo abaixar. Então, eu vou otimizar a campanha, ou seja, vou fazer melhorias, vou fazer mudanças, alterações para melhorar os meus resultados. Quando eu otimizo, então? Quando a minha campanha não está indo bem. E se minha campanha estiver indo bem? Você também pode passar por algumas otimizações mais simples, para elas irem melhor ainda, tá? Então, assim, você sempre otimiza quando você está tendo os resultados bons ou não. Agora, de forma prática, quando você vai otimizar a sua campanha? Isso em termos de tempo. Então, você vai otimizar a sua campanha. Para campanhas curtas, você otimiza em até 3 dias. Então, sua campanha começou a rodar hoje. Você espera amanhã, depois você já dá uma mexida nela. Então, assim, você precisa dar um tempo para o Facebook, né? Então, se sua campanha for curta, 3 dias você já otimiza. Se a sua campanha for uma campanha mais longa, você pode esperar até 7 dias. Então, você espera a campanha rodar uma semana e aí depois de uma semana você faz as otimizações, tá? Eu sugiro que você, assim, você vai ver que você sempre vai ter que otimizar, sempre vai ter que melhorar alguma coisa, colocar alguma coisa, mas é basicamente assim que a gente faz, tá? Segundo a metodologia Sobral de Tráfego, 7 dias campanha longa, 3 dias campanha curta. Então, por exemplo, a minha campanha começou a rodar hoje. Hoje é uma segunda-feira. Então, ela é uma campanha longa. Então, só vou mexer nela na próxima segunda-feira, que eu otimizo essa campanha. A minha outra campanha, que é a que eu vou mostrar para vocês, é uma campanha curta, de duração de 2 semanas. Então, assim, a cada 3 dias eu mexo nela. Isso não significa que eu vou olhar a minha campanha a cada 3 dias. Campanha você olha 2 vezes no dia, tá? Então, de manhã e de tarde, você tem que olhar a sua campanha para ver como que ela tá. Porque se ela estiver muito, muito, muito ruim, tá na hora de você parar a sua campanha e ver se tem alguma coisa errada nela, beleza? Então, assim, a curto prazo a gente espera 3 dias para poder fazer uma otimização. Mas a gente olha todos os dias a nossa campanha. Então, otimizar isso é fazer mudanças nas nossas campanhas, é ver o que está funcionando e ver o que a gente pode melhorar. Mas o que a gente analisa para poder melhorar?
A gente analisa baseado nas métricas. Então, eu sugiro que você veja a aula de métricas, entenda o que é CPM, o que é CTR, o que é CPL, porque todas essas métricas vão te ajudar a saber o que está acontecendo com as suas campanhas, tá? Então, assim, a gente analisa baseado nas métricas principais, mas a gente utiliza as métricas secundárias para tomar uma decisão, caso a gente tenha dúvida, tá? Então, a gente sempre olha, em primeiro lugar, as nossas métricas principais, aqui no caso da minha aqui é o CPL, né, que é o custo por lead. Mas caso o meu custo por lead não seja suficiente, eu olho as minhas métricas secundárias, tá? Que são aquelas que eu falei na aula de métricas. CPM, CTR, taxa de conversão, cliques, essas coisas. E o que eu otimizo? Bom, dá para você otimizar várias coisas, dá para você olhar várias coisas. Mas existe, assim, um passo a passo, entre aspas, de coisas que você pode olhar, tá? Então, a primeira coisa que você vai olhar são seus criativos. Então, você vai... deixa eu abrir uma campanha aqui. Primeiro eu vou vir aqui, a veiculação da campanha, eu vou pôr o nome da campanha e vou colocar lead, porque eu quero só minha campanha de lead, tá? Deixa eu mudar aqui o meu filtro. É aquele filtro que eu criei na aula de métricas, aquele filtro de análise. Então, aqui tem as principais métricas que eu gosto de olhar. Então, aqui na minha campanha, eu tenho vários conjuntos de anúncio. Para eu otimizar criativo, o que eu vou fazer? Eu vou abrir cada conjunto de anúncio e vou olhar os meus criativos. Então, eu vou olhar qual criativo está convertendo, qual criativo não está convertendo, qual criativo está bom, qual criativo está ruim, essas coisas. Então, otimização de criativo consiste em quê? Em abrir cada conjunto de anúncio, ver quais anúncios não estão indo bem e pausar os que não estão indo bem, tá? Então, aqui eu vou passar com mais detalhes como funciona, o que eu analisei nessa campanha para otimizar e encontrar, inclusive, alguns erros que eu cometi de otimização. Então, assim, é sempre bom também a gente ensinar. Quando a gente ensina, a gente vê os erros que a gente cometeu. Então, depois eu vou passar com cuidado para vocês como que eu fiz a análise desses criativos. Então, você vai fazer isso. Você vai abrir cada conjunto de anúncio e vai pausar os anúncios que não estão indo bem, tá? E depois eu vou te ensinar como faz isso. Então, isso é a otimização de criativo. Depois, você vai otimizar público. Em público, na verdade, o orçamento entra em público, tá? Orçamento, posicionamento, troca de público. Então, basicamente, você vai fazer isso daqui, ó, nessa seguinte ordem. Primeiro, em públicos, o que a gente vai fazer? A gente vai mexer no orçamento de cada público, a gente vai trocar públicos, se for o caso, e a gente vai mudar o posicionamento. O posicionamento eu não faço muito, tá? Geralmente eu deixo... É porque assim, o feed do Instagram sempre vai converter mais. Posicionamento é isso, tá? Deixa eu voltar aqui. Posicionamento é Instagram, Facebook, feed, stories. O posicionamento é quando você vem aqui em editar e tem aqui onde seu anúncio está aparecendo. É chato. Onde seu anúncio está aparecendo. E aí você vai tirar alguns ou pôr alguns, tá? Então, isso que é a otimização de posicionamento. Geralmente, eu não mexo muito, não otimizo muito posicionamento, só assim, em casos que a campanha realmente não tá boa. Mas a verdade é que depois que eu mexi o criativo e os públicos e o orçamento, minha campanha já melhora e eu não preciso mexer nisso daqui, tá? Então, isso daqui é realmente o último do último recurso quando eu realmente não tenho mais o que mexer. Então, eu nem vou entrar nessa questão aqui. Vou te mostrar como você olha isso, mas não vou... Eu mesmo não faço muito pouco. Beleza. Então, orçamento, troca de público e posicionamento. Isso dentro de públicos, tá? Então, isso aqui são os 80/20 da sua campanha. Então, na verdade, é o criativo. O criativo é o mais importante. Por quê? Porque é o que o usuário vê. Às vezes o usuário não converteu com um texto, você não conseguiu convencê-lo com aquele vídeo ou com aquela imagem. Então, você basicamente troca o texto, troca o vídeo, troca a imagem para o usuário converter. Então, assim, é você melhorar os seus criativos. E público é você mudar para quem que você está aparecendo. Então, de repente, você anunciou para um público que você errou. Aquele público realmente não converteu. Então, o que você faz? Você troca o público. Ou, às vezes, é um público muito bom que não está gastando. Ele não está gastando. Então, você coloca um orçamento para ele gastar, porque você sabe que ele vai converter bem. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui na prática, começando pelo público. Desculpa, começando pelo criativo. Então, eu vou vir aqui, vou abrir um conjunto... Primeiro, eu vou olhar aqui geral, tá? Vou olhar aqui qual
qual conjunto de anúncio eu posso pensar em otimizar primeiro? Ó, já bati o olho nesse aqui. Esse aqui estava tão ruim que eu pausei, tá? Mas vamos supor que eu não tivesse pausado. Vamos supor que esse aqui tivesse funcionando. Beleza. De todos os meus custos por leads, olha só, esse aqui tá o mais caro, tá R$4,54. Lembrando que eu quero melhorar o meu CPL, e o meu CPL aqui é de R$3, tá? Então eu quero pagar no máximo R$3. E aqui eu tô pagando R$4,54, ou seja, tá muito caro para mim. Então eu vou vir aqui e vou ver os meus criativos. Bom, ó, esse criativo aqui eu pausei. Por quê? Porque ele gastou muito e não converteu nada. Ele não teve conversão. Então, com certeza, eu posso parar esse criativo aqui, porque ele está gastando e não está convertendo. Agora, esses outros dois criativos, por que eu posso pausar? Porque eles não estão nem gastando, então o alcance deles está muito baixo. Então, eu posso pausar porque eles não estão gastando e estão sendo completamente irrelevantes. O que é um criativo bom? Um criativo bom é um criativo que está convertendo num custo que você quer. Esse criativo aqui, ele também não está tão bom. Mas eu vi em outros conjuntos de anúncio que essa imagem com essa copy funcionam bem. Então, por isso que eu deixei essa imagem e esse anúncio, essa imagem com essa copy rodando nesse anúncio. Então, basicamente, o que você vai olhar no criativo? Olha, ver se ele está gastando e se ele está convertendo. Se ele está gastando, mas ele não está convertendo, então você pode pausar. Por que que... Aqui, ó, por exemplo, esse aqui. Esse criativo aqui que foi pausado. Por que ele está gastando tanto? Porque as pessoas estão clicando nele, mas elas não estão convertendo. Por quê? Provavelmente esse criativo não está casando com a página, ou ele está prometendo alguma coisa que a página não está cumprindo, enfim. Ele pode ter algum probleminha na cópia, alguma coisa nesse sentido, e por isso as pessoas estão clicando, mas não estão convertendo. Outra coisa que também deixa o criativo um pouco caro é o CTR. O que é o CTR? Ele está aparecendo muito, tá vendo? Ele aparece mais vezes, ele tem mais impressões do que esse de cima, por exemplo, mas ele está tendo pouco clique, ou seja, esse criativo não está tão chamativo. Então, aí eu olho, né? O que difere? Provavelmente por ser um vídeo, né? Enfim, esse vídeo aqui estava convertendo melhor em outros criativos. Aqui, desculpa, em outros conjuntos de anúncio. Aqui que ele realmente não converteu bem. Esse negócio de criativo é muito relativo. Depende muito do público. Cada público você vai ver que vai ter um criativo. Criativo não é regra. O melhor criativo é aquele que você está sempre testando. Então, assim, você nunca pode parar a sua produção de criativos. Enquanto você estiver fazendo campanha, esteja fazendo imagens, esteja fazendo vídeos para subir como criativo, tá? Porque isso é realmente constante. Bom, eu sei que essa imagem aqui, ela teve mais impressão, menos impressão e mais clique. Então, o CTR dela ficou melhor. Por isso também que o custo dela está menor, porque está sendo mais efetivo. Esse vídeo aqui realmente não está sendo efetivo, muita impressão e poucas pessoas clicando em relação à quantidade de impressão. Eu vejo isso pelo meu CTR e pouquíssimas conversões. Então eu posso parar esse criativo. Resumindo, o que você vai olhar quando for otimizar o criativo? Você vai olhar em primeiro lugar seus resultados e o seu valor gasto. Se você estiver gastando muito e convertendo pouco, você pode pausar esse criativo. Se ele estiver convertendo bem, se estiver mandando bem, estiver gastando bem, fazendo um bom custo por resultado, você analisa as outras coisas, tá? Então você analisa como está o CTR, como está a impressão. Aí você faz uma leitura, ó. Tá imprimindo muito, tá clicando pouco. Será que é o vídeo? Será que é a copy? Provavelmente. Então você vai analisando, ver o que pode dar de errado. Aqui no caso, inicialmente eu não estava com a imagem 1 copy 1. Eu só estava rodando a imagem 1 copy 2 e o vídeo 1 copy 1. Depois, eu vi em outros conjuntos de anúncio. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui, por exemplo. Aqui, ó. Tava rodando a imagem 1 copy 2. E aí eu vi que o vídeo 1 copy 1 tava mandando muito bem. Ele já tava indo muito bem. Então, o que eu fiz? Eu criei esse anúncio depois, que é o anúncio imagem 1 copy 1. Ou seja, eu peguei essa imagem com essa copy. Não tinha isso antes. Antes era só vídeo 1 copy 1 e imagem 1 copy 2. Aqui, o que eu fiz? Eu coloquei a imagem 1 copy 1. Então, eu juntei essa imagem 1 com essa copy 1. E parei essa daqui, porque essa imagem aqui não estava mandando bem. Desculpa, essa copy não estava mandando bem, mas eu sei que a imagem estava mandando bem. Então, assim, é muito feeling de saber, por exemplo, que a copy 2, enfim, não estava funcionando bem. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma junção.
E assim, o que você otimiza em criativo é muito gatilho mental, tá? Então você vê que gatilho mental que você usou aqui nessa copy 2, que você não usou na copy 1, ou que você usou na copy 1 e não usou na copy 2. Leia as duas copies. Qual você acha que está melhor? É a copy 1? Então coloca a copy 1 com a imagem que está convertendo bem. Enfim, por fim, o meu custo por resultado da imagem 1 copy 1, ó, 1,95 e esse aqui 3,11. Ou seja, a minha imagem 1 copy 1 ficou melhor. Isso aqui foi uma otimização. Esse anúncio não tava aqui. Esse anúncio não existia. O que existia era esse anúncio e esse anúncio e esse anúncio. Só esses 4. Esse aqui eu criei depois. Então eu peguei uma imagem que estava indo bem com uma copy que estava indo bem e melhorei aqui. Fiz uma combinação dos dois e melhorei meu resultado, tá? Então, mais uma vez, é uma dica, né, que você pode fazer. Você pode combinar coisas, você pode ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Para mexer em copy de anúncio, olha muito os gatilhos mentais, o que você está usando lá, o que você não está usando, esse tipo de coisa. Então, é assim que você otimiza os seus criativos. Então, resumindo, passe por cada conjunto de anúncio, pause os que não estão dando resultado. Esse aqui, por exemplo, nunca converteu. Veja o que está indo funcionando melhor. Ó, esse aqui é outro que eu parei também. Olha o preço por custo por resultado. R$13, muito caro. Então, assim, uma coisa que eu poderia com certeza parar. Vendi o copy 1. E vai olhando as outras coisas, né? Ver o que você pode melhorar, seu CTR, se está casando, se não está casando, se a sua página está casando com o seu anúncio. Então, essas coisas, tá? Então, é assim, basicamente, que você otimiza os seus criativos. Beleza. Feita a otimização de criativos, agora a gente passa para a otimização de públicos. Como que a gente otimiza um público? A primeira coisa que a gente pode fazer é mexer no orçamento. Aqui, como você mexe no orçamento? Lembrando que aqui o nosso orçamento está a nível de campanha. Então, se você vir aqui em editar, o nosso orçamento eu coloco a nível de campanha. O que o Facebook faz? Ele pega esses R$250 e distribui dentro dos conjuntos de anúncio. Segundo os consultores do Facebook, o ideal é que não haja uma grande diferença de tamanho entre os seus públicos, ou seja, que os seus públicos dos seus conjuntos de anúncios sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Por quê? Porque assim o algoritmo do Facebook consegue otimizar melhor, distribuir melhor. Porque se você tem um público aqui de 1 milhão de pessoas e aqui um público de 1.000 pessoas, obviamente ele vai gastar mais dinheiro no de 1 milhão de pessoas, certo? Que é exatamente o que eu fiz aqui. Mas aqui, como era uma campanha pequena, isso não tem tanto problema, porque eu ainda tenho controle do orçamento. Então, quando eu coloco o orçamento a nível de campanha, o Facebook distribui como ele quer gastar esse dinheiro. Então, aqui, ó, aqui nesse público ele quis gastar R$5, aqui ele quis gastar 1.300. Mas, apesar disso, apesar de ter esse controle do Facebook distribuir como ele quer, a gente ainda tem o controle de saber quanto que a gente quer gastar em cada conjunto de anúncios. Então, isso é uma coisa que a gente olha muito. Por exemplo, esse público aqui, ele não estava gastando. Então, quando eu coloquei, esse público ele não estava gastando nada. Ele não estava gastando dinheiro. Tipo, estava 11 centavos. Então, assim, não estava alcançando pessoas e não estava trazendo resultados porque não estava gastando. Mas como era um público de lookalike, de lista de e-mail, e eu queria conversão, ou seja, eu queria lista de e-mail, esse público poderia ser muito bom. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui em editar e eu coloquei... nossa, que chato. Aqui, ó. Aqui vai estar fechado para você, tá? Aí você clica aqui nesse botãozinho, mostrar mais opções, aqui embaixo de orçamento e programação, e vai ter o limite de gasto de conjunto de anúncio. Vindo aqui em editar, você consegue colocar um mínimo ou um máximo que você quer gastar naquele conjunto de anúncio. Aqui eu falei para o Facebook que o mínimo que eu queria gastar é R$3. Por que eu fiz isso? Porque esse conjunto, ele não estava gastando nada. E eu queria que ele gastasse pelo menos uns R$3 para ver se ele ia converter. Por que R$3? Porque era meu custo por lead. Então eu falei, olha, você vai gastar pelo menos R$3 nesse público. Se quiser gastar 4, 5, 6, R$20, pode gastar. Mas você vai ter que gastar pelo menos R$3. Por quê? Porque eu quero ver se esse público vai dar certo. Conclusão, esse público não deu certo. Então o que eu fiz foi pausar realmente no final. Enfim. Teve outros públicos aqui, deixa eu ver se esse aqui tem. Tem. Eu também coloquei um mínimo, porque ele não queria começar a rodar. Ele não queria começar a rodar, ele não estava gastando nada. O que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei um mínimo, então você vai gastar pelo menos R$3, e troquei os meus interesses. Então aqui tinha alguns interesses,
e eu peguei e adicionei mais interesses. Então, isso também é um tipo de otimização de público que você pode fazer. Além de fazer uma otimização de orçamento, colocar mais palavras caso ele não esteja gastando dinheiro. Porque se ele não estiver gastando dinheiro, pode ser que o público esteja pequeno, que ele não esteja achando as pessoas, enfim. Não estava pequeno, o público estava grande, mas eu quis deixar ele mais específico, colocar mais palavras para ele encontrar pessoas melhores. Então eu melhorei minhas palavras e ao mesmo tempo coloquei dinheirinho para ele gastar, um mínimo para ele gastar. Teve públicos que eu acho que eu coloquei um máximo. Não sei se foi esse. Esse eu coloquei um mínimo também de R$20, tá? Então esse público também estava indo bem. Eu peguei e falei, não, você vai gastar pelo menos R$20 por dia aqui para trazer essas pessoas para mim. Deixa eu ver. Eu acho que em nenhum lugar eu cheguei a colocar máximo nessa campanha. Mas às vezes, por exemplo, o Facebook está gastando muito num lugar só. Por exemplo, esses aqui. Esse aqui eu poderia colocar o máximo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui, acho que era 250 por dia. Eu acho que era 250 por dia nessa campanha. 250 por dia. E esse público aqui está gastando, por exemplo, R$200 por dia. Cara, R$200 por dia de um orçamento de 250 é 4/5 do meu dinheiro. Eu não quero gastar 4/5 em um público só. Então eu posso vir aqui, clicar em editar e colocar um limite máximo. Então eu falo, olha, você vai gastar só R$50 nesse público. Depois de R$50, você vai distribuir o orçamento em outros públicos. Então isso é basicamente fazer otimização do seu orçamento nos seus públicos, tá? É ver os públicos que não estão gastando bem e colocá-los para gastar, para ver como eles vão se posicionar, e em outros públicos limitar, falar, olha, você está gastando muito nesse público, gasta um pouco menos, porque eu não quero só esse público, eu quero outros públicos também, tá? O importante é que no final o seu CPL melhore. Então você está aqui para fazer o seu CPL melhorar, tá? Então não adianta você vir aqui num público que está gastando um CPL absurdo e vir aqui colocar para ele gastar no mínimo R$50 por dia. Isso não faz sentido nenhum, porque você está colocando para ele gastar muito dinheiro num público que não está trazendo resultado. Então a ideia é você, por exemplo, aqui ó, ele está gastando. Deixa eu filtrar aqui. Esse público aqui. Ele está me trazendo no lead. Esse aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui ele está me trazendo lead a 1,43. Ou seja, barato. E ele está gastando muito pouco. Aqui eu poderia vir e colocar para ele gastar o mínimo. Aqui, ó, aqui não tem mínimo, viu? Foi uma otimização que eu errei. Eu podia ter vindo aqui e colocado para ele gastar um mínimo diário. Por quê? Porque ele está convertendo bem e não está gastando muito dinheiro. Então eu posso colocar para ele gastar mais dinheiro aqui. Então, enfim, você vai olhando essas coisas sempre baseado no seu CPL. Outra otimização que você deve fazer é a sua troca de públicos. Então, por exemplo, você viu aqui que eu tirei esse público fora. Teve alguns públicos aqui, por exemplo, esse aqui que eu falei antes, né? Eu adicionei palavras. Foi nesse aqui e em outro. Eu adicionei palavras, tá? E nesse aqui. Eu adicionei palavras nesses dois, ou seja, eu fiz uma troca de público. Então, o público não tá vindo bem, eu coloquei mais palavras, tirei alguns públicos e adicionei novos públicos. Eu me lembro também que teve esse aqui, ó, esse lookalike aqui. Esse lookalike não estava inicialmente na minha campanha. O que estava na minha campanha era só até aqui, ó. Só até aqui. Esses daqui para baixo eu adicionei depois. Então é uma adição de público. Esse público aqui, que mandou super bem, que foi o público que mais converteu, eu não adicionei ele no momento que eu criei a campanha. Eu adicionei ele depois. Esse aqui também. Esse aqui, se eu não me engano, também adicionei depois. Ou seja, vai colocando públicos novos na sua campanha. Vai testando lookalikes novos, vai testando interesses novos, vai trocando as palavras dos interesses, adicionar público e remover. É isso que você tem que fazer, isso é otimização. É tirar os públicos que não estão funcionando e testar novos públicos, tá? Agora, eu vou falar aqui rapidinho sobre como você pode fazer isso daqui e tirar algumas ideias, tá? Alguns insights do posicionamento. Uma coisa que eu gosto bastante de olhar em público é a frequência. Por quê? Porque se o meu público está repetindo muito para uma pessoa, pode ser que aquele público esteja começando a saturar. Então, assim, frequência acima de 2, eu já penso em restringir esse público de alguma forma, seja com orçamento ou criando um novo público. Por quê? Porque o público tá gastando muito. Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou vir nesse público aqui, que ele é mais abundante, e vou clicar aqui, ó, em visualizar gráficos. Ele vai abrir uma janelinha me mostrando, por exemplo, os dados demográficos, então se está convertendo mais homem ou mais mulher, inclusive fazer mudança
no seu demográfico também pode ser uma questão de otimização, tá? Posicionamento. Acho que aqui em inspecionar, deixa eu ver se é aqui. Tenho uma questãozinha de, aqui ó, proporção de público alcançado. O que isso significa? Que de todo o meu público, e esse público é de mais de 50 milhões de pessoas, esse público aqui, eu já alcancei 0,28% dele. Ou seja, eu ainda tenho muito público para alcançar. Deixa eu pegar um público aqui mais específico. Deixa eu vir aqui em inspecionar. E eu vou ver quanto que... Aqui, ó. É um público... Aqui, ó. Esse público, como ele é muito restrito, ele não tem essa informação. Mas entenda que aqui é a saturação do seu público, tá? É quantos por cento do seu público você já alcançou. Então, eu vou vir aqui recolher o painel, eu vou voltar lá no meu público e vou clicar aqui de novo em visualizar gráficos. Não, desculpa, é esse público, visualizar gráficos. Ó, aqui em dados demográficos, eu vejo se está convertendo mais homem ou mais mulher. As minhas conversões estão roxinho, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que homens estão de cá, desse lado, do lado direito, e as mulheres do lado esquerdo, e aqui por idade. Então, eu vejo onde eu tenho mais conversão. Eu tenho muita conversão de homem de 25 a 34. Tenho muita pouca conversão aqui. O que eu posso fazer para otimizar esse público? Eu posso vir aqui, editar e mudar o meu gênero aqui. Então, eu posso vir editar o meu público e alterar o gênero. Eu quero aparecer só para homem, por exemplo. Por quê? Porque o homem está me dando mais resultado. Então, eu posso vir aqui e colocar só homem. Isso é uma otimização que você pode fazer, uma otimização de público. Outra coisa que você também pode otimizar é, igual eu falei, posicionamento. Então, aqui eu vejo que o Instagram está convertendo muito mais, certo? Do que o Facebook. Tá, assim, tá bem a mais, igual eu falo. O Instagram sempre converte mais. Lembrando que o Messenger e o Audience Network eu tirei. Sempre converte mais o Instagram, então, assim, não é surpresa pra ninguém, tá? Eu não tiro, mas se você quiser fazer uma campanha separada, uma para Facebook e uma para Instagram, e colocar mais dinheiro no Instagram, fica a seu critério. Eu deixo assim, eu deixo no automático mesmo, porque o Facebook, eu quero que o Facebook encontre essa pessoa independente de onde ela estiver. Então, ela tiver para converter, se ela não tiver, independente do aplicativo, eu quero que ela converta. Então, eu deixo nos dois, mas assim, é uma otimização que você pode fazer. Assim como os dados demográficos, é uma otimização que você pode fazer, tá? A veiculação não tem dados. Enfim, isso coisas que você pode olhar para ver o que está funcionando, o que não está funcionando. Lembrando de olhar aquilo, que é muito interessante, eu acho, que é a saturação do seu público, tá? Então, ver quantos por cento do seu público você já alcançou e ver se você ainda tem bastante público para alcançar. Enfim, é assim que você faz uma otimização, criativo e público e orçamento. Olhe com calma, tem muita informação de cada público. Você vê que até eu, quando fui criar campanha, deixei coisa passar. Porque é muita coisa. Você tem que ter calma, tem que ter paciência, olhar um por um e olhando os dados, ver o que eles querem dizer, tá? Para você. CPM também, lembra que eu falei do CPM na outra aula, que como o seu público está concorrido, quando o público é muito pequeno, o CPM fica mais alto, enfim. Então, tem várias coisas que você pode olhar, ver o que você pode melhorar, ver o que você pode fazer. Mas o que eu realmente falei, com certeza, você pode ter certeza. Se você fizer alguma das coisas que eu falei, o resultado da sua campanha vai melhorar. Nunca pare a sua produção de criativos e sempre teste públicos, porque o melhor público, segundo a metodologia Sobral de tráfego, é o público que você testou. O melhor público é o que você testou. E os criativos nunca podem parar de ser produzidos. Bom, por essa aula é isso. É assim que você otimiza uma campanha no Facebook Ads. E até a próxima aula. Você acabou de assistir uma aula oferecida pela Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá solicitar o seu certificado de conclusão. Basta acessar www.certificadocursosonline.com e realizar um teste para comprovar os seus conhecimentos. O nosso certificado é válido em todo o Brasil e pode ser utilizado para atividades complementares, concursos públicos, prova de títulos, abrilhantar em seu currículo, aumentar as chances de conseguir um bom emprego e muito mais.